Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez aqui estamos nos reencontrando no canal do CEDU, Centro de Estudos e Desenvolvimento Umbandista, para mais um vídeo, batermos um papo aí sobre as questões da nossa religião. Você conhece aquele médium que se julga a última bolacha do pacote? Pois é, tem muito médium desses por aí, nós sabemos. Infelizmente, é uma questão que tem levado algumas casas, alguns terreiros, tem gerado problemas, tem gerado alguns conflitos. Eu tenho para mim que esses tipos de médiuns são médiuns que na verdade não têm a consciência da sua responsabilidade como umbandista, não têm a sua responsabilidade quanto à prática da caridade. Veja bem, ser médium é ser mediador entre o plano material e o plano espiritual. É estar à disposição da caridade. É cumprir as ordens, as determinações dos nossos orixás. É cumprir com as disciplinas, com a doutrina da casa a qual ele pertence. Infelizmente, muitos médiuns, movidos por questões materiais, questões de ego, geralmente, ciúme, inveja, enfim, todo tipo de situação que acaba desviando o médium do seu propósito. Achar-se importante, achar-se melhor do que os seus irmãos, achar que recebe os melhores guias, os guias mais fortes, mais iluminados, é um engano. É um engano e que, na verdade, traz à pessoa que pensa e que age dessa forma grandes malefícios. Porque, na verdade, num caminho dentro da Umbanda, num caminho dentro da doutrina, aquela que realmente nos é de obrigação e responsabilidade. São médiuns que querem sempre aparecer, querem sempre estar em evidência, querem demonstrar que sabem mais do que o seu irmão, do que sua irmã. E olha, digo-lhes mais uma coisa, não são só médiuns de corrente que agem dessa forma. Nós temos muitos dirigentes também que se acham soberanos, se acham os donos da verdade, os todos poderosos. Enfim, nós temos aí de A a Z, dentro da nossa religião, médiuns que agem dessa forma. Outro dia fui procurado por uma pessoa muito preocupada, assustada, disse: Pai Alberto, fulano lá disse que vai destruir a minha vida, vai acabar comigo. Disse: olha, fique tranquila. Estando você com a sua consciência em paz, estando você com as suas obrigações dentro da sua casa, estando você com as suas obrigações com os seus orixás, com os seus guias, você não tem que temer. Você deve respeitar sim a posição, a maneira com qual cada um resolve agir, mas você deve ter a sua consciência tranquila, não fique com medo. Essas pessoas, na verdade, não estão fazendo mal a você, a terceiros, estão fazendo mal a elas mesmas. Elas acham que elas sabem tudo, elas acham que elas têm respostas para tudo e na verdade não acontece dessa maneira. É uma pena realmente, porque se pessoas assim tivessem um pouco de consciência, iriam descobrir através da prática da humildade, o que lhes falta, né, é que precisam de ajuda, precisam de encaminhamento, de esclarecimento, precisam ser chamados à realidade. Ameaçar, querer se mostrar mais forte, mais poderoso, as suas entidades são as mais iluminadas. É aquele que, quando está numa roda de amigos, falando sobre determinado assunto dentro do terreiro, se a conversa demora 40 minutos, 30 minutos ela fica falando dos seus feitos e dos feitos das suas entidades. Eles necessitam aparecer, eles necessitam estar em evidência. Na verdade é uma fraqueza, na verdade é uma insegurança. Por isso é que eu falei que pessoas assim precisam de tratamento, precisam de ajuda. Mas tem que querer, tem que admitir. Nós não podemos admitir dentro das casas médiuns que se comportem dessa maneira. Nós não podemos também admitir que dirigentes das casas também sejam médiuns que se comportem dessa maneira. Está errado isso.
Se você pertence a uma casa onde o seu dirigente ou a sua dirigente são prepotentes, são egoístas, são orgulhosos, tratam as pessoas com estupidez, não dão abertura para tirar algum esclarecimento, alguma dúvida, certamente este não é o melhor lugar para você estar. É hora de você refletir e ver se você não tem que procurar uma outra casa, um outro terreiro. Nós não podemos admitir que dentro da nossa religião as pessoas possam ser coagidas, as pessoas possam ser levadas a situações que lhes deixem constrangidas. Os guias, quando vêm à Terra, não nos trazem esse tipo de mensagem. Guia de luz, guia de paz, guia de amor, guia de luz, de evolução, não trazem essa mensagem. Nós temos que separar o joio do trigo. É hora de nós começarmos a identificar esses médiuns e de alguma maneira tentar ajudá-los. Se não for possível, nos afastar desse tipo de companhia. A Umbanda necessita de médiuns comprometidos, médiuns responsáveis. Olha, já basta esta tal modernidade que nós estamos encontrando, né? As nossas tradições, a nossa raiz, elas estão sendo deixadas para trás. Nós estamos perdendo a essência em nome de uma modernidade que, sinceramente, eu ainda tenho as minhas dúvidas quanto a essa tal modernidade. Eu sou de um tempo em que nós respeitávamos o nosso zelador, a nossa zeladora de santo. Sou de um tempo em que nós sentávamos para ouvir os conselhos de um preto velho, de um caboclo, de um Exu. Eu sou de um tempo em que, quando nós éramos chamados para fazer uma macia, uma firmeza, uma preparação mesmo, nós ficávamos em êxtase, nós sentíamos orgulhosos. E hoje não, hoje as coisas estão facilitadas. Existem pessoas aí que nem de dentro da Umbanda são ou que não frequentam as casas propriamente ditas, que muitas vezes sabem mais do que o próprio dirigente de certas casas. São médiuns que vão aí para a internet, para o Google, o YouTube, e ouvem, e estudam, né? E acabam trazendo conceitos, formando conceitos que não vêm de encontro com a nossa realidade. Nós precisamos resgatar um pouco da nossa origem, da nossa tradição. Nós não podemos achar que a nossa religião é uma religião onde tudo está errado. Então esses médiuns que chegam com novas ideias, se dizendo os tais, que são, que podem, que fazem, que acontecem, acabam chamando a atenção. Oxa, aquele médium ali é um médium forte, é um médium bacana. Ó, não mexe com ele. Bobagem. Sabe nada. Sabe nada. Há 41 anos eu estou nessa vida dentro da Umbanda, estou todos os dias aprendendo. E não tenho vergonha de dizer isso. E muitas coisas eu tenho que rever meus conceitos, eu tenho que estar antenado com aquilo que o plano astral nos traz, dia a dia, hora a hora de informação. Eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me aprofundar a tudo isso para poder levar uma mensagem aos médiuns da minha casa, uma mensagem que seja construtiva, mas que não perca a essência. Porque do contrário, nós estaremos sim dando espaço, vazão a esses médiuns com a sua soberba, né? com o seu ego inflado, que não respeitam as doutrinas da casa, não respeitam o dirigente, que não respeitam o seu irmão, que coagem, que ameaçam, que dizem que fazem, que acontece, porque o meu Exu, porque a minha pombagira. Meu amigo, teu Exu, a tua pombagira, o teu caboclo, o teu preto velho, estão longe de você. Aliás, você está longe deles, porque os guias não nos abandonam, nós é que nos afastamos deles. Então reflita aí, pensa um pouquinho, veja se realmente você é a última bolacha do pacote. Veja se você não precisa um pouco mais de humildade, um pouco mais de calma, de paciência, para que você possa realmente incutir dentro da sua cabeça um pouco da doutrina verdadeira que a Umbanda nos traz. Uma doutrina de respeito, uma doutrina que nos traz lições de amor, de caridade, de fé, de esperança que nós transmitimos às pessoas que procuram as nossas casas, que as nossas entidades transmitem às pessoas que as procuram. Não é com soberba
não é a sua roupa brilhosa, não é a sua guia majestosa, isso não vai fazer a menor diferença. O caboclo das 7 encruzilhadas, quando chegou, não tinha nada disso e não pediu nada disso. Depois esses rituais foram se incorporando, sim, ele também não disse que não poderiam ser incorporados outros rituais dentro daquilo que ele começou lá em 1908. Mas o seu médium já era um exemplo de humildade. Com 17 anos de idade já nos servia como exemplo. Então não venha com essa história de que você é poderoso, você faz, você acontece, porque os seus guias isso, porque os seus guias aquilo. Bobagem. Os guias são iguais, os guias são humildes, os guias não disputam. Os guias não pedem roupas majestosas. Os guias não pedem um terreiro lindo, enorme. Não é verdade? Não é assim? A humildade e simplicidade são sinônimos da Umbanda. E isso tem que estar também dentro do médium. Isso também tem que ser ensinado, tem que ser trazido para dentro das casas. Porque não adianta também nós cobrarmos dos médiuns uma postura se dentro da casa onde ele frequenta as coisas são à vontade. Nós já falamos um pouco a respeito disso em vídeos anteriores. Nós precisamos ter responsabilidade como dirigentes de casa de trazer uma mensagem que seja construtiva, que venha a somar e não dividir, muito menos diminuir. Nós precisamos somar e multiplicar dentro da Umbanda. Mas essa soma, essa multiplicação tem que ser de coisas boas, coisas positivas, e não de assuntos, de aspectos que acabam levando os médiuns a entrarem em choque, em disputa, para ver quem é mais, quem faz mais, quem tem mais. Isso é uma bobagem. Isso é um atraso dentro de um terreiro. Isso é um atraso para o médium. Então eu deixo essa mensagem para vocês hoje. Você que conhece, ou você que está me ouvindo, se você está dentro dessa faixa, dentro desse tipo de médium que tem como conceito, né, estar sempre à frente, querer ser sempre melhor do que os outros, reflita. Pare um pouquinho, baixa a bola, desce 2 degraus, escuta um pouquinho o que o preto velho, o que o caboclo, o que o herê, o que o exu, a pombagira, o que o baiano, o cigano, o marinheiro falam dentro da casa. Perceba se em algum momento eles trazem alguma mensagem de disputa. Se eles fazem questão em algum momento de se parecer ou de se mostrar ser mais do que uma outra entidade. Quando isso acontece, quando uma entidade está incorporada, que não está, né, é interferência do médium, não é só animismo, muitas vezes ultrapassa, é a mistificação, é o médium ou é o animismo. Ou pior, pode ser um quiumbo, um zombador. E o médium ainda está achando que está ali incorporado com o seu caboclo. Coitado, pobre do caboclo. Mas muito mais coitado, muito mais digno de pena o médium que se acha o Todo-Poderoso e não percebe a armadilha que ele mesmo armou para cair. O buraco que ele está cavando, onde ele estará amanhã, inevitavelmente dentro desse buraco, pedindo socorro, pedindo ajuda. Então a nossa mensagem hoje é essa. Vamos refletir, vamos parar de trazer problemas para dentro dos terreiros, deixa o seu dirigente, a sua dirigente trabalhar, ou se o dirigente é também um médium prepotente, egoísta, etc., também reflita. Reflita. Veja se o seu médium, se o seu corpo mediúnico merece esse tipo de tratamento. Ok? Dê um like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço lá para Maria Mansky, de Jaraguá do Sul, mãe de santo, filha de Iemanjá. Esse assunto de hoje foi uma sugestão dela e a gente está aqui então trazendo um pouco, conversando um pouco a esse respeito, ok? Que Oxalá encontre cada um saravá, um abraço do tamanho da Aruanda para você e que Deus abençoe a nós e a todas as nossas famílias. Que assim seja.